consigo pensar numa introdução decente para o meu vídeo de hoje, então eu vou começar com o famoso "E aí, galerinha", porque é o que eu usava sempre que eu gravava vídeos, então "E aí, galerinha". Para quem me acompanha no canal, em 2018 eu gravei um vídeo dando dicas dos gêneros textuais cobrados pela UEM, mas de lá para cá algumas regras e também a forma de avaliação do vestibular da UEM mudou. Dito isso, eu senti a necessidade, eu achei importante atualizar este vídeo, até porque alguns gêneros que estão neste vídeo não são mais cobrados pela UEM nos vestibulares de agora e também no PAS. Para quem não sabe, PAS é uma abreviação, uma sigla para Processo Avaliativo Seriado. É uma forma muito interessante de você ingressar na Universidade Estadual do Paraná. Você faz a tua série, primeira, segunda e terceira série. O vestibular, na verdade não dá para usar aspas, porque é bem um vestibular mesmo, com questões de somatória e também com a produção de uma redação. E aí na terceira etapa, caso você tenha passado pelas outras duas, você pode garantir uma vaga na universidade, no curso que você deseja, por meio do PAS. Então este vídeo não vai servir apenas aos alunos vestibulandos, mas também aos alunos que vão realizar o PAS, as etapas desse processo. Já peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, mandem para os amigos que vão fazer tanto o PAS quanto o vestibular. Fiquem atentos às datas de inscrição, as datas de isenção. Lembrando que o foco, galera, são os gêneros textuais em contexto de vestibular. É muito importante que nós deixemos isso claro, porque esses gêneros textuais, dependendo do contexto, podem mudar de acordo com a escrita, de acordo com a produção textual. Então nós estamos falando do contexto de vestibular, especificamente da UEM, tanto PAS quanto vestibular convencional. Uma informação muito importante, principalmente para os alunos que estão na terceira etapa do PAS. Os mesmos gêneros cobrados na terceira etapa do PAS são os mesmos gêneros cobrados no vestibular convencional. Então, estudando para um, você consequentemente estuda para outro. Então, aqui eu coloquei alguns pontos importantes sobre a forma de avaliação. Eles criam dois eixos, digamos assim. Então, nós temos, primeiro, com relação ao conteúdo, e dentro desse eixo eles vão analisar a temática, eles vão observar se o vestibulando conseguiu desenvolver a temática de modo pertinente, baseando-se no gênero textual solicitado. Isso é muito importante. São critérios que eles colocam ali, inclusive eles pedem para que o aluno, o vestibulando, tenha esse olhar com relação ao texto de apoio, com que ele consiga enxergar as informações necessárias para a construção do texto dele a partir do texto de apoio. E também ao atendimento ao comando. Isso é muito importante, porque é no atendimento ao comando que nós vamos entender qual é a nossa voz social, qual é o nosso público-alvo, qual é o nosso veículo de comunicação. Então, esse eixo, essa chave de correção com relação ao conteúdo é extremamente importante e essencial para a produção do texto. Claro que não menos importante que isso, nós vamos também à forma, que literalmente é a forma que a gente dá ao nosso texto. Primeiro, com relação à organização textual, então eles vão analisar se o gênero solicitado ele vem de encontro com a coesão e coerência e com a estrutura desse gênero solicitado, com, como o texto diz ali, a materialização ou textualização da produção de texto, e também ao desempenho linguístico. Então aqui entra ortografia, parágrafo, frase, período, oração, as concordâncias verbal e nominal, regência nominal e verbal, pontuação, a ortografia no modo geral, aquele conteúdo que nós aprendemos ao longo da nossa formação acadêmica. Antes de nós falarmos especificamente sobre os gêneros textuais que a UEM costuma cobrar, acho importante dar algumas dicas essenciais para a construção do texto de vocês. Primeiro, atentar-se ao contexto e comando de produção. Parece meio óbvio, mas não é tão óbvio quando você está lá no vestibular, sentado na cadeira, super nervoso ou nervosa. Muitas vezes você vai esquecer do contexto e do comando de produção. E porque é importantíssimo você entender, você se atentar ao contexto e ao comando de produção.
Porque é o contexto e o comando de produção que trarão a você qual é a voz social. Eu coloquei ali a ideia da voz social, que seria uma máscara. A partir do momento que você senta lá na carteira do vestibular para que você comece a realizar a prova, você não é mais você. Você não é mais o aluno João, a aluna Maria, são nomes genéricos que eu dei como exemplo. Você precisa assumir a identidade que pedem para que você assuma no contexto de produção. Outro ponto muito importante, quando nós temos que nos atentar ao contexto e ao comando de produção, é o público-alvo que você tem que atingir, e o veículo de comunicação é literalmente a direção que você tem que seguir. Então, o veículo de comunicação seria o meio por onde o teu texto vai circular dentro daquele contexto de vestibular. Por isso, a necessidade essencial de você entender ao comando e ao contexto de produção. Coloquei outros pontos importantes, como a compreensão da temática efetivamente. Então é importante que você compreenda o tema para que você não tangencie, ou seja, para que você não fale do tema pelas beiradas, porque isso é um erro, ou para que você nem fale sobre o tema, que é um erro maior ainda. A partir do momento que você entende o comando e o contexto de produção, você também vai compreender o gênero textual solicitado, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então isso é essencial, óbvio, né? Se você escreveu outro gênero, você zera, porque você não escreveu o gênero textual solicitado. Muitas vezes os alunos perguntam: professor, eu tenho que usar uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem mais formal, uma linguagem rebuscada? Na verdade, não. A tua linguagem precisa estar de acordo com o teu público-alvo. Por isso a importância de você, lá no começo do texto, observando o contexto e comando de produção, já entender e absorver qual é o teu público-alvo. Porque você, dialogando com aquele público-alvo, precisa adequar a tua linguagem. Às vezes o teu público-alvo é adolescente e jovem, então não tem problema, dependendo do gênero textual, você utilizar uma linguagem mais informalizada. Lembrando que linguagem informal não é desvio gramatical, não é vício de linguagem. Linguagem informal é uma linguagem mais próxima da que nós utilizamos no nosso dia a dia, respeitando, porém, as regras ortográficas. Quando vocês forem passar o texto de vocês, que está lá no rascunho, para a folha definitiva, por favor, não inventem de colocar nada a mais. Coloque literalmente o que você escreveu no teu rascunho, porque nessa transição de um texto ali do rascunho para o teu texto definitivo, uma frase fora de contexto pode estragar todo o teu texto. Então tome muito cuidado e eu recomendo que você não faça isso, você vai se arrepender. Eu tô falando agora para que depois você não fale que eu não avisei, porque eu tô avisando. E eu jogo na cara. Não utilizar nenhum nome, a não ser o ofertado pelo comando de produção. Você, em momento algum, em hipótese alguma, pode citar o teu nome, ou você pode inventar um nome que o comando e o contexto de produção não tenham te dado. Se às vezes eles trouxerem a ideia de que você tem que pensar em escrever para um blog, para algum lugar, e eles não derem nome, você não vai inventar. Você não pode criar nenhum nome, seja próprio, seja de alguma instituição, não importa. Você não usa nome nenhum porque você zera a tua redação. Ah, eu tenho que assinar como aluno. Então você vai assinar como aluno, como aluna. Você não vai assinar como aluno João, aluna Maria. A não ser que eles tenham dado essa opção de nome. Se eles não deram, você não assina. Esta página que vocês estão vendo aí, eu retirei do edital. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o edital para que vocês olhem com mais cuidado, tá bom? Então são esses os gêneros cobrados. Comecemos então pelo relato, pessoal. O relato é um gênero do tipo narrativo e descritivo. Vocês vão entender porque eu coloquei ali esses dois tipos de texto para o relato. Eles competem as etapas 1, 2 e 3. Então as 3 etapas precisam desenvolver o relato. E eu coloquei alguns pontos importantes que eu vou lendo, vou parando ali pra gente refletir juntos. Então o relato, pessoal, é um gênero entendido
como pertencente a um domínio social, porque geralmente é através do gênero relato que nós trabalhamos a memorização e a documentação das experiências vividas. Então existem vários tipos de gêneros textuais que usam o relato. Então, pelo fato de o relato situar a pessoa a um tempo especificamente, ele é muito utilizado, ele é muito encontrado nos diários íntimos, nos diários de viagens, nas crônicas jornalísticas, nas notícias, reportagens, relatos históricos, biografias. Então, o relato ele é bem diversificado com relação à situação temporal. Por isso, ele é tão utilizado em alguns gêneros textuais especificamente. O relato cobrado na UEM pode ser noticioso ou ele pode ser vivenciado. Mesmo que o relato seja noticioso, provavelmente você também terá vivenciado a situação que a UEM traz a você a partir do contexto de produção. O relato vivenciado, como eu coloco ali, ele pode ser individual ou coletivo. O que isso quer dizer? Você pode relatar uma vivência que é tua, na primeira pessoa do singular, ou você pode narrar uma vivência coletiva, como uma situação que tenha ocorrido na tua cidade. Então, se você mora naquela cidade, você consequentemente também faz parte daquela vivência. Por isso, o relato vivenciado pode ser coletivo. Para falar a verdade, por conta do contexto e do comando de produção, a UEM facilita muito a vida do acadêmico, porque principalmente através do contexto, o vestibulando ele vai conseguir entender se o relato é individual ou coletivo, sobre qual período específico da vida o vestibulando precisa relatar, qual será o espaço e se haverá um espaço determinado, e o tema que é bem pontual, bem específico, porque o vestibular vai pedir um tema que seja comum à discussão daqueles vestibulandos. A começar então pela composição de um relato. Então eu coloquei ali, contextualizar o relato. Como a gente vai contextualizar? Você vai indicar o tema, logo no começo, o espaço e o período, e também é importante identificar o sujeito. Quando eu falo em identificar o sujeito, eu não estou falando em citar o teu nome. Eu estou falando em mostrar se o texto será escrito na primeira pessoa, do singular, ou seja, se é uma vivência tua, ou se é uma vivência coletiva. Então é através da forma verbal que você identifica se o texto diz respeito a uma pessoa ou a uma coletividade. Apresentar as ações de modo temporal, isso é muito importante. Então geralmente o relato ele ocorre no passado e ele vai sendo aos poucos trazido para o presente. Nesse relato você tem que colocar ali sensações, sentimentos e emoções provocadas por essa experiência, seja ela individual, seja ela coletiva. Quando você encerra o relato no contexto de vestibular, seria interessante que você pontuasse os efeitos e as repercussões na vida do relator, ou então das pessoas envolvidas neste relato. Então, isso prova que o relato, num contexto de vestibular, ele começa apresentando situações vivenciadas, individual ou coletivamente, e aos poucos você traz a ideia resgatando, mostrando como hoje aquela situação impactou na vida de uma ou de várias pessoas. E a última informação que eu trago é para sanar uma dúvida que muitas pessoas têm. Professor, relato tem ou não título? Segundo o livro Gêneros Textuais em Contexto de Vestibular, um livro idealizado pelos examinadores, pelos corretores da UEM, o relato não tem título. Isso não quer dizer, entretanto, que no contexto e comando de produção da UEM, eles possam pedir um título. Eu, como professor de língua portuguesa, de redação, outro professor, pode dizer que um relato não tem título, mas se o comando e o contexto de produção da UEM pedir, você coloca. Quem manda é o contexto e comando de produção. Caso eles não peçam, você não pode perder nota se você não colocar o título. O próximo gênero é a carta de solicitação. Antes de nós falarmos sobre carta de solicitação especificamente, eu tenho que falar sobre o que é carta no modo geral. Então, carta é carta e vai servir para tudo, tá bom? Eu coloquei que o tipo de uma carta de solicitação geralmente é híbrido. O que é um tipo textual híbrido? É um tipo de texto que mistura vários tipos de textos.
Então nós temos ali narração com argumentação, ou então argumentação com descrição. Vai depender do objetivo do locutor do texto, certo? Então por isso eu coloquei que a tipologia de uma carta de solicitação é híbrida. Este gênero é cobrado nas 3 etapas, primeira, segunda e terceira etapas. Então a linguagem varia de acordo com essas esferas por onde essas cartas vão circular. Isso é muito, muito, muito extremamente importante. As cartas podem ser pessoais, de reclamação, de solicitação, carta comercial, carta aberta, carta de apresentação, carta do leitor, carta de cobrança. Existem inúmeros tipos de cartas. O que vai variar, como eu disse, é o tipo de carta e para quem você vai escrever. As cartas têm basicamente a mesma estrutura. O que vai diferenciar é a finalidade da carta e o interlocutor. Então, qual é a estrutura típica de uma carta? Você tem o cabeçalho, depois o vocativo, o corpo da carta, a despedida e a assinatura. Essa é a estrutura tradicional de uma carta. O que vai variar então é a finalidade e o interlocutor, ou seja, quem vai receber esta carta, este tipo de carta especificamente. Aí o grau de formalidade acaba mudando. E aí agora nós vamos analisar as cartas argumentativas. Porque, como eu disse para vocês, a carta, como é um gênero muito variável, pode trazer vários tipos textuais. E existem cartas que são argumentativas, como é o exemplo das cartas de solicitação e de reclamação. Na carta de solicitação, o produtor ele faz um pedido. Na carta de reclamação, o produtor vai reivindicar. E existe uma diferença entre você pedir e você ordenar. Primeiro, que você, enquanto produtor do texto, tem que se imaginar da seguinte forma: você não considera que você tem direito ao que você está pedindo, mas você acredita que o destinatário, ou seja, que a pessoa que vai receber a tua carta, possa atender a este pedido. Na carta de solicitação, você está solicitando, você não está exigindo. Então, peraí, eu tenho que usar uma linguagem que seja menos agressiva e que seja mais persuasiva, para que a pessoa faça o que eu estou pedindo. Você, vestibulando, precisa assumir essa voz social, essa máscara, e realmente se colocar como uma pessoa que esteja pedindo, solicitando algo a alguém. Geralmente, nos contextos de produção da UEM, o vestibular traz uma carta de solicitação a um vereador, a uma pessoa de autoridade, enfim, alguém que pode, de fato, atender aquele pedido que você está solicitando. Por isso que precisa haver uma certa polidez e distanciamento entre quem escreve e quem recebe a carta de solicitação. E é claro que quando você vai solicitar, você precisa usar argumentos para que o que você está solicitando seja atendido. Então você tem que mostrar as razões que te levam a pedir aquilo. Quanto mais racionais forem os teus argumentos, melhor para convencimento do interlocutor. O produtor, ele não vai expor os argumentos como verdade absoluta, como ocorre numa dissertação argumentativa, viu? Usem argumentos mais brandos, a persuasão serve muito na carta de solicitação, que é quando você apela para o emocional. Então essas estratégias são legais numa carta de solicitação. Uma carta do leitor, eu não vou explicar novamente o que é uma carta, vocês já entenderam o que é uma carta, só que a carta do leitor é um pouquinho diferente da carta de solicitação. Também tem um tipo híbrido e é um gênero cobrado nas etapas 2 e 3. A carta do leitor é um gênero utilizado sobretudo na esfera, no meio jornalístico. Porque o leitor que lê uma reportagem, ouviu uma reportagem, ele vai sugerir, ele vai criticar, ele vai informar sobre determinado assunto. E este assunto que foi veiculado a um meio de comunicação já existente. Então a carta do leitor, ela surge principalmente para que você opine sobre o que você leu, numa revista ou num jornal. O leitor se manifesta positiva ou negativamente. E a linguagem, ela geralmente é formal, a não ser que a revista e o jornal sejam veiculados à internet, por exemplo, e sejam mais despojados, tenham uma linguagem mais jovial. Mas geralmente a linguagem de uma carta do leitor é mais formalizada, respeitando mais as regras gramaticais.
eu trago aqui também o uso dos conectivos, até porque você de certa forma tem que argumentar na carta do leitor, porque você vai opinar. Então quando você opina, você argumenta. Então é legal que você use os conectivos de explicação, como o pois e o porquê, os de adição, como além disso, também, e, ainda, e os de conclusão, como portanto, pois. Outro gênero cobrado nas etapas 2 e 3 do tipo argumentativo é a resposta argumentativa. Então a resposta argumentativa, como o próprio gênero nos diz, é uma resposta em que você vai opinar, você vai argumentar sobre o teu ponto de vista, sobre a forma como você enxerga determinado tema. A tua tese precisa então aparecer numa resposta argumentativa. A resposta argumentativa consiste em um texto que responde a uma pergunta. Essa pergunta pode ser explícita, ou seja, com um ponto de interrogação, ou não, pode ser uma pergunta indireta, não possui título e apresenta um posicionamento crítico por parte do leitor. É interessante que na resposta argumentativa o aluno retome a pergunta. Por exemplo, você é a favor da pena de morte? E aí você retoma a pergunta. Eu sou a favor da pena de morte, pois. Eu sou contra a pena de morte, por quê? Então é legal que você retome a pergunta para que de fato você responda aquilo que foi perguntado, direta ou indiretamente. Em geral, uma resposta argumentativa é escrita na terceira pessoa, ou seja, com imparcialidade, mas pode ser, a UEM já sugeriu alguns comandos de produção em que você deveria escrever na primeira pessoa, ou seja, se colocando na resposta. Mesmo que você responda na primeira pessoa do singular, é importante que o texto ainda seja de teor argumentativo. É bacana também que você traga argumentos além do que os textos de apoio te oferecem. Geralmente a resposta, como você responde ao que é perguntado, às vezes o texto fica curto, mas agora a UEM dá como número mínimo de linhas 15 e número máximo 22. Então eu recomendo que você crie de 2 a 3 parágrafos, às vezes até 4, se você sentir necessidade, para a tua resposta argumentativa. Nós vamos à carta aberta, que é do tipo argumentativo geralmente. É cobrada a carta aberta apenas na terceira etapa. Carta é carta, não vou explicar muito sobre isso novamente, mas o interlocutor é uma comunidade, um grupo de pessoas ou um órgão. Pode ser também, às vezes, outra variação, mas geralmente é um desses pilares e todos os membros dessa comunidade, desse espaço, terão acesso à carta aberta. Por isso ela tem esse nome, né? A interlocução é direta, então o diálogo é feito na segunda pessoa. Quem escreve a carta pensando numa coletividade, ou seja, em mais de uma pessoa que possa ler. Isso não quer dizer, entretanto, que a carta aberta não possa te trazer um destinatário específico. Às vezes, por exemplo, você tem que escrever uma carta para o prefeito da cidade e essa carta será aberta. Então você pode escrever sim para o prefeito da cidade, citar o nome do prefeito da cidade caso a UEM dê a opção, né, de um nome ali, mas a carta será lida pela sociedade. Por isso, sim, você pode dialogar com alguém especificamente, mas todos podem ler a carta. Geralmente a finalidade da carta traz, né, uma discussão de teor social e público, geralmente também reivindicativos, e a estrutura da carta aberta varia um pouco se comparada à estrutura das outras cartas. Então, na estrutura de uma carta aberta nós temos a data, o cabeçalho, nós temos o título da carta ou o vocativo. Essa é a diferença de uma carta aberta para as outras cartas. Então, no lugar do vocativo, geralmente o aluno, o vestibulando, coloca carta aberta destinada ao, carta aberta à instituição, carta aberta ao órgão. É assim mesmo, o título é carta aberta. Você vem com o corpo do texto, que é ali onde você vai argumentar. Você vai trazer os teus pontos de vista, que geralmente são um ponto de vista coletivo, ou seja, você está dizendo pela comunidade muitas vezes a despedida e a assinatura. Aqui eu trouxe uma ideia de como você pode desenvolver o corpo do teu texto. Então, na introdução, você vai evidenciar o problema. No desenvolvimento, você analisa esse problema, você mostra por que este problema está sendo discutido.
E por fim, na conclusão, você solicita uma solução para este problema. Você pode dar propostas de solução ou você pode apenas pedir para que o problema seja resolvido sem que você apresente uma proposta. E para finalizar, não menos importante, nós temos o artigo de opinião, que também é do tipo argumentativo e é cobrado apenas na terceira etapa. O artigo de opinião é um texto geralmente veiculado em jornais, em revistas, blogs e redes sociais. Eu trago isso porque a UEM tem cobrado muito como veículos de comunicação, blogs e redes sociais, então pode ser que eles peçam um artigo de opinião em que o texto precise ser veiculado a uma rede social especificamente, por exemplo, por isso eu trago isso. Geralmente um artigo de opinião tem um título que é criativo, provocativo e é colocado na primeira linha. Se você quiser, você não coloca um título, isso não é uma obrigatoriedade, mas geralmente um artigo de opinião tem título e esse título é bem criativo, ele é meio provocador. O artigo é dividido em parágrafos, você tem então introdução, desenvolvimento e conclusão, e a linguagem é variável, ela pode ser mais formal, ela pode ser mais coloquial. Isso é inclusive o que difere um artigo de opinião de uma dissertação argumentativa cobrada no Enem. O artigo de opinião te dá a possibilidade de ser mais coloquial a linguagem, ou então de ser uma linguagem mais pessoalizada. Então você pode, num artigo de opinião, utilizar verbos na primeira pessoa do singular, como por exemplo, creio, reafirmo, reitero, concluo, observo. É importante que a tua tese fique explícita, de preferência lá no começo do texto, mesmo na tua introdução, e ao longo do teu texto, sobretudo no desenvolvimento, você apresente argumentos sólidos e coerentes para a defesa da tua tese, ou seja, do teu ponto de vista. Pessoal, é isso, nós finalizamos. Espero que vocês tenham entendido esses gêneros textuais. Caso tenha ficado alguma dúvida, mandem aqui embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para me procurarem por aí pelas redes sociais, tá bom? Mais uma vez eu peço para que vocês curtam, compartilhem, enviem o vídeo aos amigos que vão fazer o vestibular convencional ou o PAS. E é isso, estou à disposição. Um beijo e até a próxima.